Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, aí, dependendo do horário que você estiver assistindo. Temos aqui mais um encontro de Café com Professores. Nesse caso aqui é no singular, né? Somente hoje só vai ter minha participação mesmo. Vou tentar trazer aí nos próximos encontros aí o professor Ivo, ou Anísio, ou algum outro professor para colaborar. Trouxe duas questões hoje, uma questão de análise estrutural e uma questão relativa a traço de concreto. Primeiramente, né, gostaria de agradecer o pessoal que tem assistido aos vídeos, quem tem curtido, deixado o feedback, né, bem importante para a gente saber que está sendo útil e que vocês estão gostando, né, e estão dando feedback aí para a gente para fazer os próximos vídeos. Peço que deem uma olhada nas playlists, a gente reorganizou aí o canal recentemente. Tem dois projetos que já tem alguns vídeos, questões de prova do professor Anísio, já tem 10 vídeos publicados, e o projeto que foi lançado recentemente, que já tem dois vídeos também de interpretando, né? O projeto Interpretando, no primeiro vídeo ele comenta uma parte de interpretação da armadura, do concreto armado, e no segundo vídeo ele comenta a parte de interpretação sobre cimento porta. Os vídeos estão bem interessantes, recomendo a todos, né, que assistam aí as aulas do professor Anísio. Vamos aqui para o comentário dessas questões, né? Duas questões, não vai ser um vídeo muito longo, mas acho que são questões interessantes. Apesar de um pouco antigas, né, como a gente vai ver aqui, mas são questões que eu acho que são bem feitas. Então, vamos aqui à leitura. Vou fazer a marcação aqui. A expressão que representa a linha de influência de momentos fletores, né? Está falando de momentos fletores e de linha de influência. Em uma viga engastada e livre de comprimento L, engastada na sua extremidade esquerda e considerando a origem no engaste, é dado por, né? Aí vem as alternativas. Aí tem uma série de alternativas aqui. Primeiramente, né, pessoal, linha de influência. O que é que seria exatamente a linha de influência, né? Importante saber o conceito de linha de influência. A linha de influência vai nos dar o efeito em uma determinada seção fixa na estrutura. É muito importante você lembrar que a seção é fixa, né? E o que vai estar variando na linha de influência é uma carga unitária que vai percorrer a estrutura, né? Então, o gráfico da linha de influência, que pode até remeter, né, ao que parece ser um diagrama de momento fletor, um diagrama de força cortante, não é um diagrama clássico lá de diagrama de momento fletor e força constante, porque nesses casos a gente está analisando várias seções ao longo da viga, né? Aquilo ali são valores que variam conforme a seção da viga. No caso da linha de influência, a seção é fixa e o que a gente está querendo determinar é um determinado efeito naquela seção fixa da estrutura, e o que vai variar na linha de influência é uma carga móvel unitária, né, sobre a estrutura. No caso dessa questão aqui, a gente está analisando o quê? O efeito é o momento fletor no engaste, né? Está falando aqui que ele quer o momento fletor no engaste, a linha de influência do momento fletor no engaste, considerando a origem no engaste. Então, vou fazer a limpeza aqui e vamos ver no próximo gráfico aqui. Eu tenho uma ilustração desse caso. Então, a gente quer determinar o momento fletor no engaste, ou melhor, quer determinar a linha de influência no momento fletor, né? E para isso, a gente vai ter que considerar uma carga unitária. A gente poderia considerar uma carga unitária em qualquer seção, mas, primeiramente, vamos considerar uma carga unitária aqui na extremidade livre da viga. Vou considerar essa carga de 1 kN. E aí, o que é que a linha de influência, o que é que a gente analisa, né, na linha de influência? A gente analisa sempre o momento fletor, ou esforço cortante, ou esforço normal. A gente analisa, na verdade, o efeito em uma seção fixa. Nesse caso, o efeito é o momento fletor e a seção fixa é o engaste. Então, a gente, nesse caso aqui, está buscando o que é que ocorre com o momento fletor, conforme essa carga aqui for percorrer ao longo da estrutura, né?
O momento fletor, para quando a carga estiver na extremidade livre, vai ser dada por quê? Considerando que a viga tem comprimento L, o momento fletor vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 kN vezes o comprimento L, igual a L, né, kN por metro. Mas essa carga ela vai variar. Eu posso considerar, por exemplo, que a carga vai estar aqui no meio do vão agora. A carga unitária no meio do vão. Nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? L sobre 2 e L sobre 2. E o que é que a gente quer no momento fletor, né? O que a gente quer no momento fletor, o que é que a gente quer na análise da linha de influência, desculpa. A gente vai querer sempre, nesse caso aqui, é que ele pediu o efeito ao momento fletor, então a gente vai calcular o momento fletor no engaste, quando tiver uma carga unitária no meio da viga, né? Da viga engastada. O momento fletor, para quando estiver no meio da viga, vai ser a multiplicação de 1 vezes a distância, que é sobre 2 também, né? Bem simples, né? Não exige conta, nem nada complicado. Essa questão quer mais saber o conceito, né, da linha de influência. Se a gente poderia considerar em outros pontos aqui da viga, a gente pode dizer diretamente aqui que se a carga estiver aqui vai ser zero, o momento fletor, porque não tem distância, né, para multiplicar, não tem o braço de alavanca. Então, o momento fletor, por caso de uma carga unitária em cima do engaste, vai ser igual a zero. O que é que a gente poderia traçar aqui? A gente poderia traçar o gráfico da linha de influência já, se a gente quisesse, né? De uma maneira geral, sem ser muito detalhista aqui nas proporções, né? A gente vai ter um valor aqui que a gente calculou de L, um valor aqui no meio aqui vai ser de L sobre 2, e aqui vai ser igual a zero. Mas veja bem, a interpretação desse aqui é que é importante, né? L aqui não é o momento fletor nessa seção, não é isso que significa esse valor aqui, né? Esse aqui é o momento de fletor aqui. A gente está analisando uma seção fixa. Esse é o momento fletor aqui quando a carga móvel estiver nessa seção. E L sobre 2, que foi o momento fletor que a gente calculou no meio do vão, não é, ou melhor, calculou no meio do vão, não. Calculou o momento fletor aqui no engaste quando a carga está posicionada no meio do vão. Então, ou seja, esse L sobre 2 é o momento fletor, né, no engaste, quando a carga estiver posicionada no meio do vão. Então, veja que a gente sempre está se referindo a uma seção fixa. E o que está variando aqui é a carga. A carga é a unitária que está variando. A seção que a gente está analisando é uma seção fixa. E o efeito, no caso, é um momento fletor. Só pode ser um momento fletor? Não. Poderia ser um esforço cortante, por exemplo. Né? A gente poderia fazer a mesma análise por esforço cortante. Vou fazer uma limpeza aqui, considerando uma posição qualquer da carga unitária aqui ao longo da viga, de 1 kN. E aqui eu vou considerar x, né? Distância x. Qual é o momento fletor no engaste? Que é justamente isso que a questão pediu, em função de x, né? Qual é a equação? Mas aqui também é bem simples, né? As contas não tem nada de complicado, bem simples. X vezes 1, né? O momento fletor vai ser justamente a multiplicação da força pelo braço de alavanca aqui, que vai ser a distância. Isso aqui vai ser igual a x, ou seja, o momento fletor vai ser em função de x, variar linearmente, proporcionalmente com x, né? Vamos ver aqui as alternativas. Deixa eu ver se eu coloquei aqui as alternativas. Coloquei, né? Então, a alternativa, que seria a resposta para essa questão aqui, seria a alternativa E, né? Então, o que é que eu ressalto aqui nessa questão? É para você fazer uma revisão, essa questão coloquei aqui no intuito de fazer uma revisão sobre o conceito de linha de influência. Para fazer uma revisão de linha de influência. Esse não é um assunto que eu diria que tem sido muito abordado aí nas últimas provas, né? O assunto de análise estrutural, nas últimas provas dos últimos concursos aí, não foi um assunto que foi muito abordado. E pode ser que futuramente venha uma questão aí em alguma banca, né? Principalmente banca FCC, IFGV e SESC Gran Rio, né? Que cobre esse tema no edital.
Essa é uma questão interessante, né? Linha de influência, às vezes, o pessoal não lembra bem, né? Da faculdade, então acho que é interessante fazer essa revisão conceitual, para se vier numa prova futura aí vocês acertarem. Eu acho que se vier não vai vir nada que vai exigir muitas contas, deve ser uma questão bem conceitual, similar a essa, né? Imagino. Em vez de calcular o momento fletor, nessa prova também tinha uma mesma questão para você calcular a linha de influência por esforço cortante. Pode ser que ele não peça na seção do engaste, pode ser que ele peça na seção do meio da viga, por exemplo, pode ser em qualquer seção da viga a gente poderia fazer essa análise. Né? Então, a questão é interessante, está bem feito, bem elaborado. Então, vamos aqui para a próxima. Né? Isso aqui foi a questão de análise estrutural. A próxima questão é uma questão de traço do concreto. Né? Fazer a leitura aqui da questão. A questão da FCC, 2010, né? A FCC gosta desse tipo de questão, de traço, né? de materiais para fazer o quantitativo. Então, se você vai fazer futuramente uma prova, né, que a possível banca seja a FCC ou esteja aberto o concurso para a FCC, acho que é uma questão interessante. Eu acho que a FUNESP também, eu tenho visto algumas questões nesse mesmo sentido aqui da FUNESP, bem similar a esse estilo de cobrança, inclusive questões bem recentes aí para prefeituras lá do estado de São Paulo. Então, tem um concurso aí do Tribunal de Contas do município de São Paulo, né, que a banca, se eu não me engano, é a FUNESP. Então, essa questão pode servir de parâmetro aí para uma questão futura que a banca venha cobrar nesse concurso. E outros editais que estejam abertos. A FCC, a FGV, a VUNESP, acho que a César Grangueiro também, mas acho que principalmente a FCC, a VUNESP e a FGV. Gosto desse estilo de cobrança aqui. Vou fazer a leitura da questão, então. Para a execução de obra, foi especificado o traço em massa, né? Traço em massa de 1 para 2,5 para 3 para 0,5, na proporção de cimento, areia, brita e água, com agregados secos, né? Uma informação importante, agregados secos. Posso trazer uma questão futuramente em que os agregados têm um teor de umidade. Eu já vi uma cobrança também nesse sentido, em provas de FCC também. Então, vamos continuar aqui. Nessa questão não vai ter essa complicação, né? O problema é quando ele diz que o agregado tem uma umidade e aí pede para calcular o teor de água. Aí você precisa fazer uns ajustes. Mas vamos deixar isso aí para um vídeo futuro, né? Para ser produzido na própria obra. Admitindo ser desprezível o volume de vazios com ar do concreto fresco adensado, o volume de concreto é considerado somatório dos volumes de sólidos, dos materiais constituintes, mais o volume da água. Ele diz ainda, o volume de areia seca necessária para a produção de 1,125 metros cúbicos de concreto é em metros cúbicos de, né? O que é que ele está pedindo nessa questão, não? Ele está pedindo para determinar qual é o volume de areia necessária, volume de areia seca necessária para a execução de 1,125 metros cúbicos de concreto. Para isso, ele nos forneceu o traço em massa, né? E forneceu aqui embaixo também a massa específica dos sólidos, do cimento, da areia, da brita, e forneceu também a massa específica aparente da areia seca, né? 1.600 kg por metro cúbico. Então, pessoal, vamos aqui. Vou utilizar uma equação posteriormente, eu vou só dar uma geral aqui. O ideal que eu acho é que você vá conhecendo essa equação, né? Principalmente se você for fazer uma banca dessa, se você for fazer uma prova dessa banca ou dessas bancas que eu citei anteriormente, porque é interessante no dia da prova você não perder tempo derivando uma equação, né? Então, se você puder levar a equação para a prova, é melhor. A equação que eu vou utilizar é a equação de consumo de cimento. Você pode derivar essa equação com o próprio conteúdo que ele forneceu aqui no enunciado, né? Basicamente, ele diz o quê? Que o volume de concreto é considerado o somatório dos volumes dos sólidos mais o volume da água, né? Aí, se você fizer isso aqui, volume de concreto vai ser igual a
somatório dos volumes dos sólidos mais o volume da água, você pode substituir o volume dos sólidos pela relação entre a massa dos sólidos e a massa específica dos sólidos, né? Vou botar em outra cor aqui. Se você substituir isso aqui, que o mesmo vale para a água, pela massa dos sólidos dividido pela massa específica dos sólidos, né? Para cada um dos materiais constituintes. Então, vai ser um somatório aqui também. E aí, posteriormente, você vai substituir aqui a massa dos sólidos pelo consumo de cimento multiplicado pela proporção do material no traço, né? Porque a gente vai ter como base o cimento, né? Então, se eu tenho o consumo de cimento aqui, eu vou ter 2,5 vezes o consumo de cimento, de areia, 3 vezes o consumo de cimento, de brita, e de água, 0,5 vezes o consumo de cimento, né? De água. Então, o que é que vai ser a massa? Vai ser o consumo multiplicado pelo fator proporcional lá do traço, né? E aí você basta depois você fazer algumas manipulações algébricas aqui, né? Que você vai chegar na equação do consumo de cimento, né? Recomendo fazer isso no dia da prova? Não, não acho que é interessante você fazer isso no dia da prova. Acho que é mais interessante você levar essa fórmula, principalmente se você for fazer essa banca, for fazer uma prova dessa banca aqui, porque ela gosta desse tipo de questão, né? E isso aqui pode acabar consumindo um tempo seu, que talvez vá fazer falta numa questão subjetiva ou em uma questão posterior da prova. Então é isso. E aí você vai fazer a mesma coisa aqui para o volume de água, né? Substituindo pela massa, dividido pelo peso específico, e o volume de concreto. E aí você bota tudo em função do consumo de cimento e passa o consumo de cimento para o outro lado, né? Vou passar para o próximo slide aqui. E já vou colocar a fórmula diretamente. E aí, nessa fórmula aqui, ela é interessante, principalmente quando ele dá as unidades, que geralmente vem na prova, de que a massa específica vem em gramas por centímetros cúbicos, né? Então, o consumo de cimento vai ser dado pelo quê? 1.000 dividido por 1 dividido pela massa específica do sólido do cimento, mais a proporção no traço, né, da areia. Então, vou até botar de outra cor aqui, ó. Vou pegar a proporção do traço aqui, ó, é A. E aqui eu vou dividir pela massa específica da areia, dos sólidos da areia. Eu vou botar em outra cor aqui, ó, mais B, e B é o quê? A proporção aqui da brita no traço, dividido pela massa específica da brita, mais o fator água-cimento. Essa fórmula aqui pode ser aplicada diretamente quando ele dá, e geralmente ele dá nas questões, a massa específica dos sólidos em gramas por centímetros cúbicos. Se não, você pode simplesmente transformar, se você quiser botar nas unidades lá de quilograma por metro cúbico, né? Você pode multiplicar por 1.000. Né? E aí você vai transformar isso aqui para o SI. E aqui, em vez de ser 1.000, você vai colocar 1, né? Você vai multiplicar por 1.000 tudo. E aqui vai acabar sendo 1. Mas é muito chato fazer as contas desse jeito. É melhor dessa forma aqui. Geralmente ele dá as unidades desse jeito aqui, nas questões, né, em gramas por centímetros cúbicos. E aí você substitui direto na equação já. Que aí vai dar o valor do consumo de cimento em quilograma. Né? O resultado vai sair em quilograma. Então vamos fazer a substituição aqui. O consumo de cimento vai ser igual a quê? 1.000 dividido por 1 dividido por 3,2. Esse 3,2 é o quê? A massa específica aqui, né, dos sólidos do cimento. Mais a proporção lá da areia, 2,5, dividido por 2,5, que é a massa específica dos sólidos da areia.
mais 3,0 dividido por 3,0. 3,0 por quê? 3 aqui, ó, na proporção da brita, dividido por 3, que é a massa específica dos sólidos da brita. Mais o fator água-cimento, que é 0,5. Você aqui não precisava fazer as contas nas casas decimais, porque as alternativas não estavam muito próximas, tinha uma diferença razoável, então você poderia aproximar no dia da prova. Você poderia fazer 1.000 dividido por 1 dividido por 3,2 é aproximadamente 0,3. Acho que eu já vou fazer as contas aqui direto, para não ter que repetir, né? Então, a gente vai ter aqui 0,3 mais 1 mais 1 mais 0,5, ou seja, 2,8. O consumo de cimento vai ser aproximadamente igual a, dividindo 1.000 dividido por 2,8, vai dar aproximadamente 357. Isso aqui vai ser o quê? Quilogramas. Né? Quilogramas a resposta. Pronto, temos aqui o traço em quilogramas. O que é que a gente vai fazer agora? Traço em quilogramas não, desculpa. O consumo de cimento em quilogramas, né? Aqui é quilogramas por metros cúbicos, na verdade. Peço desculpas. Quilogramas por metros cúbicos. Aí tem um detalhe importante aqui. Ele pediu o consumo para 1,125. A gente calculou aqui para o metro cúbico de concreto. Ou seja, para ter o consumo para 1,125, a gente tem que multiplicar isso aqui por 1,125 metros cúbicos. Multiplicando 357, né, vezes esse valor aqui, 1,125, a gente vai ter a quantidade total de cimento necessária. Deixa eu fazer as contas aqui na calculadora, para adiantar, né? 357 vezes 1,125 vai dar aproximadamente 401, né? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai ter aqui aproximadamente 401 quilogramas de concreto. De cimento, desculpe. 401 quilogramas de cimento. E agora a gente precisa determinar o quê? Precisa determinar qual é o consumo de areia, né? Veja que ele forneceu o traço em massa. O traço foi dado em massa. Então, a gente substituindo o consumo de cimento aqui, a gente vai obter o quê? Vai obter o consumo de areia em massa, né? Então, vou até botar de verde aqui. Consumo de areia, quantidade necessária de areia em massa, né? Vai ser 401 vezes a proporção da areia aqui. Então, vezes 2,5. Isso aqui vai dar aproximadamente 1.002. Aproximadamente 1.002 quilogramas. Se você multiplicar 401 vezes 2,5. Agora a gente obteve o consumo de areia, né, em quilograma, mas a questão pediu foi em metro cúbico. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar a massa específica aparente, que foi fornecida aqui, massa específica aparente da areia seca, para transformar a quantidade em massa em volume, né? E aqui é uma diferença importante, né? Porque no consumo de cimento, a gente utilizou a massa específica dos sólidos da areia. Mas quando a gente vai determinar a quantidade aqui, com base no traço, a gente utiliza a massa específica aparente. Porque a massa específica aparente vai considerar o volume de vazios existentes lá no material quando ele está no seu estado natural ou armazenado, né, antes de ser utilizado lá no concreto. Então, a massa específica é dada pela relação entre a massa. No caso, como é areia seca, não vai ter água, então vai ser a massa só do sólido da areia, dividido pelo volume de vazios, mais o volume de sólidos. A diferença entre a massa específica aparente e a massa específica dos sólidos é que na massa específica dos sólidos a gente não tem o volume de vazios, né? A gente não considera o volume de vazios na massa específica dos sólidos, né?
E na massa específica aparente, a gente considera o volume de vazios. Então, essa é uma distinção importante, saber onde é que utiliza cada um dos dois, né? Então, continuando aqui na resolução da questão, para obter o volume de areia, basta agora a gente dividir a quantidade de areia, massa, né, pelo volume, ou a quantidade de areia pela massa específica, né, que o que a gente quer determinar aqui é o volume total, né, de areia. Então, a gente vai dividir 1.002 dividido por massa específica aparente da areia, 1.600. Isso aqui vai ser aproximadamente 0,625, né, metros cúbicos. E aí, deixa eu ver se eu coloquei as alternativas aqui. Coloquei as alternativas aqui, seria a alternativa A, né? Nesse caso aqui, a gente marcaria a alternativa A. Então, o que é que eu considero de importante aqui nessa questão, né? Considero importante, é importante você saber derivar a equação, mas é interessante que você saiba também essa equação do consumo de cimento, né? Saiba também a questão das unidades, aqui como eu falei, geralmente ele vai dar em gramas por centímetros cúbicos, e aí você bota 1.000 aqui em cima, isso pode substituir direto aqui os valores. Senão você vai considerar no SI, você pode multiplicar por 1.000, mas geralmente ele não faz isso, né? Não dá no SI. Mas se der no SI, você multiplica por 1.000 e aqui ficaria 1, né? Para fazer a transformação de unidades. Você precisa saber, né, que no consumo de cimento, a gente está utilizando a massa específica dos sólidos. Então, você vê que a gente utilizou a massa específica dos sólidos aqui na equação do consumo de cimento. E vem justamente daquela hipótese, né, que foi citada no enunciado da questão, que o volume do concreto é o somatório dos volumes dos sólidos mais o volume da água. E aí a gente só fez substituir e fazer aquelas derivações algébricas. E você precisava saber também que para determinar o volume de areia, né, necessário do material, a gente precisa utilizar a massa específica aparente, né, para considerar o volume de vazios que vai existir lá da areia quando ela estiver lá no seu estado armazenado, né, natural armazenado. Então, vai ter um volume de vazios, a gente precisa considerar isso. E para isso a gente utiliza a massa específica aparente, no caso aqui, como a areia seca, da areia seca. Então, não tem massa de água aqui em cima, né? E aí é isso, é seguir esse procedimento, seguindo esse raciocínio, né? Lógico, você consegue resolver boa parte das questões aí sobre esse assunto. Eu vou tentar, no próximo vídeo, aí eu vou tentar pegar uma questão, né? Vou dar uma pesquisada, uma questão que tenha areia úmida, né? Que peça para fazer essa correção, né? Da quantidade de água, considerando que a areia não esteja seca, mas sim úmida. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram aos vídeos e que está assistindo esse vídeo também. Deixa um like. Pode deixar também um feedback positivo, ou se tiver alguma crítica, sugestão, pode deixar também, a gente recebe, né? O importante é ter um feedback para a gente poder analisar o que é que precisa ser melhorado, verificar o que é que está dando certo, o que é que não está dando certo. E aí a gente vai produzindo material, né, cada vez melhor aí para vocês poderem acompanhar no canal do Engie Curso, né? Então, desejo a todos aí muita saúde nessa época de crise, né, de pandemia, e desejo também bons estudos aí, aproveitem quem tem condições de aproveitar esse momento para se dedicar um pouquinho mais aos estudos em casa, né, tentem aproveitar e força aí nos objetivos. Então, um abraço a todos, tenham um excelente dia.